Pois é, Bragantino e Flamengo tinham a chance de terminar o sábado na liderança isolada do Brasileirão, mas não rolou. O que teve foi polêmica com a arbitragem e muitas reclamações do Flamengo. O futebol está cada vez pior. E cartão vermelho pro Luan. E o árbitro vai anular o cartão. Está acontecendo um absurdo. Uma trave, a trave para o ataque do Flamengo. Dando pena ver os árbitros. Pena. O Tite está reclamando. Tem que olhar o lance, tem que olhar o lance. Foi uma noite tensa em Bragança Paulista. Mas antes de tudo isso, o clima estava tranquilo. A expectativa era tão grande que teve gente chegando bem antes do esperado, viu? E quem recebeu o primeiro presente foi o nosso repórter. Estamos sendo surpreendidos pela irrigação aqui do campo. O jogo não tava lá, essas coisas. Pisou na bola. Mas mudou de figura depois desse lance aí. De La Cruz corre atrás da bola, vem o Natan. Cartão vermelho pro Luan Cândido direto. O VAR entrou em ação, marcou uma falta no começo do lance e cancelou a expulsão do Luan Cândido. O Tite já estava daquele jeito. E logo depois, o negócio piorou para o Flamengo. Gol! O Bragantino faz 1-0. Pedro Henrique subiu, escorou. Substituído pelo Luiz Araújo ainda no primeiro tempo, Igor Jesus não controlou o choro. A volta do intervalo também foi com a temperatura lá em cima. Em menos de 6 minutos... Bola no travessão de um lado, bola no travessão do outro. Quando não era a trave, a bola parava no Cleiton. Grande defesa do goleiro do Bragantino. Até De La Cruz achar Bruno Henrique com um passe preciso. Bruno Henrique! É do Flamengo! O Flamengo pressionou e foi nesse lance que a tensão aumentou de vez. Tite pediu pênalti de Vitinho em Luiz Araújo. O juiz não deu e o árbitro de vídeo não chamou. Ele tem que olhar. 2 horas depois da partida, a CBF divulgou os áudios e as imagens da análise do VAR. Não, foi nada lá, velho. Foi nada, na passada. Checando por seu pênalti. Checando por seu pênalti. Vamos, segue, esquece lá e segue. Pra mim, não. Tudo ok, tá? Não, pênalti. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. E a arbitragem foi o único assunto até o final da noite. É lamentável. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também. Eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação com o CBF, com todo mundo. Depois do jogo e de todas essas reclamações, os lances foram analisados no Troca de Passes do Sport TV pelo comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira. No lance em que o árbitro Paulo César Zanovelli anulou o cartão vermelho para Luan Cândido do Bragantino, o PC concordou que houve falta do De La Cruz no Pedro Henrique, lá no meio-campo. Ou seja, o juiz acertou a interpretação ao revisar a jogada. Mesmo sendo sem querer, é uma falta imprudente. Então ele toca no defensor, houve falta sim. Já sobre o possível pênalti do Vitinho no Luiz Araújo, o PC disse que a arbitragem errou. Para ele, o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, deveria ter chamado Paulo César Zanovelli para revisar o lance e o pênalti deveria ter sido marcado. Como ele impacta na ação, ele perde a corrida, ele puxa, tem uma ação ali no corpo do Luiz Araújo e aqui é o momento que ele está soltando, mas ele já tinha feito a carga né? E no meu ponto de vista com impacto para a marcação da falta, para mim foi pênalti. Eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, em que
num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com o psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém.